E a verdade é o seguinte, cara, às vezes dá a impressão que o Sampaoli, ele se acha maior do que é. O Sampaoli é um grande treinador, eu sou fã do Sampaoli, vocês sabem disso, eu peço o Sampaoli desde 2019, quando ele deixou o Santos, né? Eu peço o Sampaoli aqui nesse canal, no Varanda Futebol Debate. Sou fã do Sampaoli, acho um treinador espetacular. Sempre vamos entrar naquela seara se o Sampaoli é campeão, se o Sampaoli não é campeão. Ele tem 7 títulos na carreira, né? Ele é campeão de Copa América, ele é campeão pelo Atlético Mineiro, né? Campeão mineiro. Enfim, ele é vice-campeão na França com o Olympique de Marseille, é vice-campeão brasileiro com o Santos em 2019, vice-campeão brasileiro. Enfim, é um treinador de respeito, já dirigiu 2 seleções, a do Chile e também a seleção argentina, já dirigiu o Sevilha por 2 vezes, então é um treinador, na minha opinião, de muito respeito. É claro que muitos tentam ali tirar, né, a força do Sampaoli dizendo que ele não ganha nada, que não é verdade, né? Que não é verdade. Ele é um treinador talvez que não seja campeoníssimo, né? Mas é um treinador que tem títulos na carreira, são 7 títulos conquistados por Jorge Sampaoli. Agora, a quantidade de exigências que o Sampaoli faz é muito complicado, Jordão. E acima de tudo, né, já começa a surgir algumas questões, e ontem eu confirmei isso, que o Sampaoli não é unanimidade na diretoria, né? Porque existe ali um temor muito grande que o Sampaoli pode tumultuar mais o ambiente e fazer mudanças drásticas dentro do clube, algumas que são necessárias, outras que talvez seriam exageradas no ponto de vista da diretoria, que pode piorar ainda mais a situação. Então existe esse receio, né? O Santos é um clube hoje que a gente sabe que o vestiário está aberto. Todo mundo entra lá ex-presidente, entra cara que foi expulso, entra amigo do filho do presidente, entra todo mundo. O vestiário do Santos hoje tá aberto, o CT Repelé hoje é aberto, todo mundo tá lá dentro. O Sampaoli vai fechar isso, né? Outra coisa, o Neymar. Olha, eu tenho muitas dúvidas, e aqui não é informação, eu tô perguntando. Eu não tenho a informação, se eu tivesse a informação eu traria aqui sem problema nenhum. Será que o Neymar aceitaria o rigor, a cartilha Sampaoli? Eu tenho muitas dúvidas. Porque ao mesmo tempo que o Neymar pode decolar fisicamente com o Sampaoli, a gente sabe que o Sampaoli é um cara muito complicado no dia a dia. E o Neymar tem regalias. Não adianta a gente fingir que não tem ou que não sabe que o Neymar tem regalias. O Sampaoli não vai aceitar tantas regalias para o Neymar. Pode abrir uma exceção ou outra, mas não vai ceder como cedeu, por exemplo, o Caixinha, como cedeu, por exemplo, o próprio Kleber Xavier. A situação com o Sampaoli é muito diferente. Eu acho que pode travar justamente aí também no Neymar. Então, Thiago Jordão, respondendo a sua pergunta agora publicamente, que você fez quando você chegou aqui no estúdio, Marcão, e aí? Você acha que vem o Sampaoli? Eu disse pra você, ontem eu achava que vinha, hoje eu já tô desconfiado. Esse é o Sampaoli. É muito difícil lidar com o argentino, Jordão. Demais, Marcão. E esse é um problema, você falou muito bem. Às vezes o Sampaoli ele acha que ele é maior do que de fato ele tem, né, Marcão, esse tamanho. Porque com todo respeito, Marcão, por mais que eu concorde que o Sampaoli, com algumas das suas exigências com relação a contratações, outras coisas que ele pede, ele disse pro Merlot que estava honrado com a busca do Santos, que estava muito afim de assumir o peixe. Só que já que você tá tanto afim, tá tão honrado, por que você faz N exigências para vir ao Santos? Você não consegue entrar num comum acordo com a diretoria e falar, olha, eu cedo aqui, só que em contrapartida vocês fazem isso. É conversado, Marcão, só que parece que só o Sampaoli, que só o Santos, melhor dizendo, tem que ceder e o Sampaoli entra no Santos da forma que ele quer e que ele bem entende. Eu concordo com ele que tem que ter uma certa blindagem no vestiário do Santos, no CT Repelé. Eu acho que isso traria uma disciplina diferente, uma cultura diferente pro clube, porque hoje, Marcão, a gente sabe como que é a cultura de trabalho do Santos, ou melhor dizendo, a gente tem uma ideia, né, Marcão? Não dá pra ter uma certeza 100% de como é essa cultura de trabalho do Santos. Mas eu tenho certeza que com o Sampaoli, muitas coisas seriam diferentes, principalmente essa questão de folgas, viu, Marcão? O Santos é um time que na época do Sampaoli, também ali a partir do mês de junho, quando cai pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Santos só tem uma competição, que é o Brasileiro. Esses caras, Marcão, naquela época trabalhavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se possível no sábado e se der, ainda faziam um aquecimento no domingo. No Santos hoje não tem. No Santos, hoje, você toma 6, folga na segunda. Eu vi que o De Olho no Peixe falou que o elenco se reapresenta hoje, mas o elenco mais folga do que trabalha. Então, certamente, a vinda do técnico argentino mudaria tudo. E eu estou de acordo com ele nesse quesito de mudanças.
Tá aí. Aliás, mudaram, né? Porque o elenco iria se reapresentar quarta-feira e aí, diante da pressão do torcedor, diante da pressão das redes sociais, a reapresentação do Santos foi remarcada para esta terça-feira. Que bom, né? Porque realmente, depois de tomar 6 do potente Vasco da Gama, os jogadores deveriam ir direto para a concentração e sequer voltar para casa depois de tamanha humilhação que passamos no estádio do Morumbi. Agora, ainda falando sobre Jorge Sampaoli, Jordão, vamos vamos destacar as exigências que Sampaoli estaria fazendo para a diretoria do Santos Futebol Clube. Jordão. Vamos a elas, Marcão. Começando com o investimento no departamento no futebol, o Jorge Sampaoli gostaria da contratação de 3 jogadores de forma imediata, sendo um zagueiro, um volante e um atacante. Além disso, ele gostaria da manutenção do zagueiro Zé Ivaldo, que hoje está afastado, emprestado pelo Cruzeiro. Além do mais, ele gostaria de ter carta branca nas decisões do futebol e gostaria de ter apenas Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira e Alexandre Matos com ele no departamento de futebol. Também gostaria de ter um contrato de 2 anos, a contratação de uma nova comissão técnica, a saída do Luiz Alberto Rozan, fisioterapeuta do Santos Futebol Clube, a contratação de um gerente de futebol e a consolidação de um bom projeto esportivo. Vamos lá, vamos ponto a ponto, Thiago Jordão aqui, falando sobre as exigências de Jorge Sampaoli para assumir o Santos Futebol Clube. Claro, ainda tem a questão aqui de tempo de contrato, você colocou 2 anos, é isso mesmo pela informação que eu tenho, e também de multa rescisória. O Sampaoli quer estar respaldado contratualmente, ele já passou pelo Santos, já teve problemas financeiros, então o Sampaoli exige multa rescisória. Então vamos lá, algumas exigências, Thiago Jordão. Contratação de um zagueiro, volante e atacante, ok, né? Sim. Resta saber quais são os nomes que ele indicou para a diretoria. Eu confesso que eu não tenho, mas é justamente isso. E acho que em 3 contratações aqui, o Santos não vai gastar menos de 40 milhões de reais. Certamente. O Santos não vai gastar menos de 40 milhões de reais em 3 jogadores. Manutenção do zagueiro Zé Ivaldo. Tá certo, porque o Zé Ivaldo é o segundo melhor zagueiro do Santos, só atrás do Luan Pérez. É absurda esse afastamento do Zé Ivaldo, a gente já tem falado sobre isso há algum tempo. Carta branca nas decisões do futebol. Isso é Sampaoli, né, Jordão? Total Sampaoli. Quer apenas MT, Marcelinho e Matos no futebol. Marcelinho que tem conversado com ele desde a semana passada. A informação que eu tive é que o Marcelinho, inclusive, esteve em Búzios, conversando tete a tete com o Jorge Sampaoli. MT, claro, o presidente, e o Matos é o diretor de futebol. Tá certo, Sampaoli, restringir a esses nomes, Jordão? Muito certo, Marcão, porque a gente tem que usar como exemplo o que vem dando errado no Santos. Quantas pessoas não dão pitaco e palpite no futebol no Santos hoje em dia, Marcão? Não hoje em dia, há quanto tempo são inúmeras as pessoas tentando decidir o rumo do Santos neste departamento? Então, para mim, o Sampaoli está correto. Quanto menos, melhor. Tá aí. Mais exigências de Jorge Sampaoli. Tá na tela para você. Contrato de 2 anos, ok. Chegada de nova comissão técnica. Aqui era previsto, né? Com todo respeito, quem imaginava que o Sampaoli iria trabalhar com Matheus Bach, com o Fábio Maceredian? Não vai. Não vai. O Sampaoli, vamos lá, gente. O Sampaoli é um cara complicado de relacionamento. Ele sabe que ele precisa ter pessoas ao lado dele que conheçam ele. Isso é normal de quem tem ali um perfil, tem podemos dizer, tem um jeito, né, no seu dia a dia complicado. O Sampaoli é um cara, né, que tem dificuldade de relacionamento. Isso é normal em treinadores com esse perfil, como é o caso do Sampaoli. Então é claro que ele não aceitaria trabalhar com o Matheus Bach, é claro que ele não vai querer o Fábio Maceredian, ele vai fazer a limpa e vai trazer os dele. Lembra que ele manteve o Serginho Chulapa, mas colocou o Serginho Chulapa na arquibancada? Lembro. Se ele mantiver alguém, se ele segurar alguém, ele vai colocar o cara pra fazer... Pega lá o papel na impressora, entendeu? Coloca as bolas no gramado. Arruma as bandeirinhas. Apara a grama, é isso. Mas não vai trabalhar do lado dele, esqueçam isso. Pode ser o Fábio Maceredian, pode ser quem quiser, vai sobrar pro Sampaio, vai sobrar pra todo mundo. O Sampaoli vindo, ele faz a limpa e traz os deles. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Então, isso aqui já era sabido por todos, por isso que eu digo, são muitas exigências, Thiago. Quando você quer uma nova comissão técnica, isso está ligado diretamente ao aumento do custo. Quanto que vai custar o auxiliar do Sampaoli?
Quanto que vai custar o preparador físico do Sampaoli? Quanto que vai custar o preparador de goleiros do Sampaoli? Hã? Esse é o ponto. Então, assim, e todos eles com multa, hein? Lembra que o Désio, né? É o Désio. O Désio colocou o Santos na justiça por 10 milhões de reais. O Santos perdeu. O Santos perdeu pro Carequinha lá, pro Désio. Então, assim, esse é o combo Sampaoli. É um baita treinador? É um baita treinador. Mas são várias exigências, né? São várias. E aí cabe ao Santos, Marcão, no meu ponto de vista, até você tentar ver quais são as melhores exigências. Por exemplo, ele quer a manutenção do Zé Ivaldo, Marcão. O Zé Ivaldo não é um jogador caro. É $1 milhão o valor que o Santos tem que pagar ao Cruzeiro, caso ele atinja 60% dos jogos. Então, eu não discordo dessas coisas do Sampaoli. A chegada da comissão técnica, Marcão, vai aumentar o custo do Santos, só que eu vejo que é necessário. Você quer um resultado diferente? Invista. Porque se o Santos, Marcão, de novo, economizar, você não vai ter retorno esportivo e financeiro. Se você economiza em todos os departamentos, você certamente não vai chegar longe no Brasileirão, não vai chegar longe numa Copa do Brasil e muito menos vai disputar uma competição internacional. E aí, ao invés de você aumentar a sua receita com o investimento que você teve, a sua receita vai pro chão. E com essa queda de receita, ano que vem estaremos falando de novo. Olha, o Santos precisa de um zagueiro, mas não tem dinheiro. Olha, o Santos, a comissão técnica do Santos talvez não seja melhor. A preparação física é ruim. Será que o departamento de futebol do Santos é comandado por poucas pessoas? Então, Marcão, eu tenho muito assim a concordar com o São Paulo nesse quesito. Algumas exigências eu acho que ele exagera, mas em outras eu acho que ele tem razão. É verdade. Ó, deixa eu explicar aqui, acho que talvez a minha opinião, e eu tenho que dividir entre a apresentação e o comentário, e às vezes muita gente não entende, né? Muitas vezes eu levanto a bola pro Thiago comentar da opinião dele, e outras vezes eu opino aqui no Varanda Futebol Debate. O Wesley Ferreira tá dizendo aqui, Marcão, você tá contra o Sampaoli, não tô te entendendo. O Luciano De Bloch já entendeu o que eu quis dizer. Tem prós e contras, eu sou totalmente a favor da contratação do Sampaoli, mas não é por conta disso que eu vou abrir tudo pro Sampaoli, ou seja, que eu vou pagar tudo que o Sampaoli quer, que eu vou trazer todos que ele querem, que eu vou contratar todo jogador que ele indicar. Não é isso. É preciso ter uma negociação, é preciso que, de fato, o Santos... É claro que nós vamos ter que pagar muito mais para o Sampaoli do que pagaríamos para qualquer outro treinador. É normal, porque ele já teve passagem pelo clube, ele sabe da importância que ele tem para o Santos, e tem, tanto é que a gente está pedindo o Sampaoli, eu peço o Sampaoli há 5 anos aqui. Agora, eu não posso falar que o Sampaoli é um santo. Eu não posso falar que o custo com o Sampaoli vai ser igual ao custo que nós teríamos com um treinador normal. Não. Né? O Sampaoli vai pedir mundos e fundos. Alguns pontos ele vai acertar, outros não. Agora, é o combo Sampaoli. Se você quiser ir atrás do Sampaoli, você vai ter que, de fato, né, aceitar 80%, 90% das exigências que ele vai fazer. Tá certo? Agora, por exemplo, quando eu digo aqui que e outra coisa, o que vai ter de jogador afastado quando ele chegar no primeiro dia, vocês não têm ideia. Por exemplo, eu aposto com vocês, Gil tá fora. Eu não sei se o Arão joga. Tomás Rincon, é muito provável que ele olhe pro Tomás Rincon e fale, Rincon, adoro você, cara. Te acompanho há 15 anos no futebol, mas quero te agradecer. O Sampaoli vai aposentar um monte de jogador. Esse é o combo Sampaoli. Quando você quer um treinador desse nível, desse porte, é que nem o Luxemburgo fazia. Quem que aposentou o Ronaldo Giovanelli? Luxemburgo. O Neto, Marcelo... O Luxemburgo, por que ele fazia isso? Porque ele tinha culhão para fazer. Porque ele tinha expertise para fazer. Porque ele tinha know-how para fazer. O Kleber Xavier vai afastar alguém? Não. Ele só traz. Ele só concorda. Né? O Kleber Xavier só concorda. Não, traz mais um aqui. Coloca lá o fulano de tal da base que tem dificuldade para andar. Não, traz aí, coloca para treinar. O Sampaoli vai afastar meio mundo. Então, o Santos precisa disso? Claro que precisa. Agora, é preciso ter também esse cuidado, porque você sabe que as mudanças serão radicais. É isso que eu estou falando. Eu faria hoje. Mas eu preciso aqui, como apresentador, levantar a bola que vocês discutam. Mas eu faria. Agora, o único ponto que é preocupante é a questão financeira dessa operação. Não é barato. Eu falei ontem com uma pessoa do Santos, ela falou, Marcão, é caro. É muito caro. Não sei se o Santos consegue chegar. Então, Thiago Jordão, é uma operação de risco financeiro
mas de muito potencial esportivo no meu entendimento. Então, para deixar claro a minha opinião, eu traria o Sampaoli. Só acho que o Santos tem que se resguardar também, porque o investimento é altíssimo. E outra coisa, qual que é o valor do investimento que o Sampaoli quer no futebol? É 100 milhões de reais? Não dá pra fazer, Jordão. Não dá. Você tem 15 dias de janela aberta para você investir 100 milhões de reais? Não dá. O Santos já investiu 110 milhões de reais. O Santos é o 6º clube que mais investiu no futebol brasileiro. Então, é preciso saber quanto que ele quer, quais jogadores que ele quer, quanto que vale essa brincadeira. Então, tudo tem limite, pô. Eu também quero uma Ferrari, mas se eu não puder comprar, não tem jeito, pô. Exato. E aí cabe o Sampaoli ser um pouquinho mais maleável, né, Marcão, com essa questão, porque... E outra, a janela, Marcão, hoje é dia 19/8, a janela fecha no próximo dia 2. Não dá pro Santos resolver... Aí, conhecendo o Santos, né, Marcão? Vou dar aqui um exemplo. O Pituca deixou o Santos, já foi pro Japão, estreou. Os jogadores do Santos, quando são contratados, demoram vidas e vidas para estrear. Então... O Santos teria pouco tempo para contratar esses jogadores, teria que ver se o cara está bem fisicamente. Essas contratações seriam internacionais, porque são poucos os atletas que não jogaram 7 jogos que o Sampaoli muito provavelmente gostaria de trabalhar no Santos. Então são N coisas que você tem que pensar nesse combo Sampaoli. A única coisa que eu não gosto de ouvir, Marcão, eu entendo que é caro e tem que ver se o Santos vai chegar. Só que o problema do Santos é, o Santos fica sem dinheiro porque investe errado demais. Se a gente for fazer aqui um balanço do quanto que o Santos perdeu de tempo com Caixinha, perdeu com Kleber Xavier, no ano passado com Carille, dinheiro jogado fora na gestão anterior, dinheiro jogado fora em outras gestões, Marcão, o Santos hoje tinha potencial para ter o Klopp. Só que o Santos rasga dinheiro. Então, não vir com o argumento que está sem dinheiro agora, tudo bem, mas não use como muleta para errar de novo no futebol. Mais um erro do Santos, Marcão, o nosso destino é a Série B. É isso, o Santos não pode errar mais, por isso que eu sou favorável ao Sampaoli, eu traria o Sampaoli. Agora, tem um outro lado da história, ele precisa querer também. Porque, Jordão, não é a primeira vez, não é a segunda, já estamos na 4ª tentativa de trazer o Sampaoli nos últimos 3 anos. É isso que o torcedor precisa saber também, né? Eu não estou defendendo aqui a gestão Marcelo Teixeira, porque estou longe de gostar da gestão do presidente Marcelo Teixeira, mas é preciso que a outra ponta também queira, né? Porque você chega lá, o cara começa a fazer um monte de exigências para você, também complica. Então, é o nome mais próximo, é o nome que nesse momento tem praticamente... Eu soltei uma enquete aqui no Varanda Futebol Debate, o torcedor do Santos tá com o Sampaoli, 75% da torcida quer Jorge Sampaoli, 19% quer Juan Pablo Vojvoda, Maurício Pellegrino 4% e Zubeldia 2%. Parece que o patinho feio aqui da enquete é o Zubeldia. Agora, Thiago Jordão, será que o Santos pode sonhar com Sampaoli e acordar com Zubeldia? Zubeldia é um nome que também ronda os corredores da Vila Belmiro. Marcão, acho que o Santos pode sim sonhar com o Sampaoli e acordar com o Zubeldia. Apesar que o Zubeldia tenha dito o seguinte, não, que eu quero descansar, que eu quero só retornar ao futebol no ano que vem. A gente sabe que isso aí sempre é uma desculpa de treinador, né, Marcão? É quando ele tá ali dando um charmezinho pra não aceitar logo de primeiro convite. E aí eu vejo que o Santos, no desespero, Marcão, se não conseguir fechar com ninguém que é de potencial primeira prateleira do futebol brasileiro, vai acabar recorrendo ao Zubeldia, e aí é o meu receio. Porque pra mim o Zubeldia novamente seria uma aposta. O Zubeldia não deu certo no São Paulo nessa temporada. No ano passado ele começou muito bem, teve ali 9, 10 jogos de invencibilidade, depois foi só ladeira abaixo. E outro problema do Zubeldia, Marcão, ele briga com a imprensa nas coletivas. No São Paulo, o que ele colecionou de briga com a imprensa, lembra até o Luxemburgo. Você questiona o A, ele te retorna provocando com o B, o C e o D. E o Santos não precisa disso. Então, se o Sampaoli poderia... Ele briga com a imprensa? Briga. Pode trazer. Briga com a imprensa? Briga. Traz ele, contrata ele agora, o nosso... Se ele briga com o blogueiro? Briga. Ah, se ele briga com o blogueiro, traz o homem. Se ele briga com o blogueiro, contrata o nosso Zubeldia. Traz o Zubeldia pra agora.